Olá, sou Flávio Gil, da ProAgro, assessoria e consultoria no agronegócio, e hoje estou apresentando nossa 16ª carta, ProAgro News, a sua carta semanal de notícias do agro. Vamos falar um pouquinho aqui então do agro, principalmente na região do Mato Grosso, começando a falar do clima, como foram as chuvas na última semana e qual a previsão para a semana atual. Depois vamos falar de soja, milho, também vamos falar de pecuária. Vamos lá? Clima. Entre os dias 15 de abril e 19 de abril, as chuvas se concentraram nas regiões sul, central, norte e noroeste do Mato Grosso, com destaque para o médio norte e noroeste que receberam os maiores volumes. O mapa acima demonstra que a região oeste, que está aí em vermelho, teve pouca incidência de chuvas no período. Já falando um pouquinho sobre a previsão das chuvas, progressivamente o volume de chuvas irá diminuir no Mato Grosso. Observando os mapas ao lado, é possível verificar que a região oeste continua sofrendo com a estiagem. Destaque para a região noroeste, que no dia 24/4 começa a receber maiores volumes de chuva. As frentes frias começam a afastar as nuvens carregadas do centro-oeste, aproximando o período da seca. A combinação da falta de chuvas no verão com o pequeno período de chuvas dos últimos dias pode ser um indicativo de que a estiagem será um grande problema para o produtor rural este ano. Então, o clima não é novidade, a problemática. Tivemos a época que era de chuva, final de ano, começo do ano, com pouco volume, chuvas muito concentradas em alguns locais. Graças a Deus tivemos um março e abril mais chuvoso, e agora chega o inverno, naturalmente, essas frentes frias vão empurrando essas nuvens daqui e a estiagem volta. Agora fica a dúvida, essa chuva que aconteceu março e abril, foi suficiente para encher o subsolo aí, né, encher o leito dos rios, vai ser suficiente aí para manter o lençol freático com volume de chuva, de água suficiente para a extração e manutenção das atividades? Essa aí é a grande questão do ano. Vamos falar já da pecuária, então nós estamos na semana 16, e vamos ver como que foi o preço da arroba nessa semana. Semana 16 foi, então, a semana em dia útil, do dia 15 de abril ao dia 19 de abril. Então, a gente vai reparar aqui nessas informações, vai conseguir visualizar que a arroba do boi gordo nacional subiu muito mais do que a arroba do boi gordo aqui no Mato Grosso. Então, o boi gordo do Mato Grosso não acompanhou esse crescimento, enquanto o boi gordo Exalc, né, que é esse índice do boi gordo nacional, demonstra ali um aumento de quase R$4 na arroba entre o dia 15 de abril e 19 de abril. O boi gordo aqui no Mato Grosso subiu alguns centavos, e a vaca gorda menos que R$1 também, alguns centavos. Então, isso nós acreditamos que é devido a esse número recorde de abates aqui no estado. Nessa notícia aqui, nessas informações que nós trazemos, a gente fala ali embaixo que houve um abate recorde no primeiro trimestre de 2024 de 1.760.000 cabeças. Esse número ele é 30% maior do que o abate no ano anterior. Então, por aqui, os frigoríficos continuam tendo uma tranquilidade com relação à sua escala de abate. Nesse gráfico aqui ao lado, vocês podem ver como está estável a questão dos abates, né? A média do estado aqui é de 8,71 dias para abate. Então, na pecuária, as questões são essas, né? O Mato Grosso ainda não acompanha o cenário nacional, mas em breve acredito que vamos experimentar aumentos mais significativos aqui no boi, na vaca. Falando de soja, vamos trazer a safra do Brasil, né? Como a gente sabe, a safra aqui no Mato Grosso já está encerrada, praticamente todos os produtores já colheram seus grãos, um ou outro aí que não colheu ainda, mas é uma exceção. Vamos lá? Então, semana 16, 15/4 a 21/4. A colheita de soja no Brasil, segundo a Pátria Agronegócios, chegou a 89,17%, com destaque para o Rio Grande do Sul, que colheu apenas a metade da área produtiva. Então, o Rio Grande do Sul planta um pouquinho mais tarde, então está colhendo ainda. E então, a gente só vai saber o número final da safra, que é a grande questão
hoje em dia com relação aos preços, daqui a alguns dias, quando colher 100%. Vou falar um pouquinho de mercado, como está sendo o preço, como foi o preço da soja na bolsa na semana passada. Como vocês podem ver, essa seta vermelha para baixo já é um péssimo indicativo, né? O preço da soja apresentou pequena queda no fechamento semanal na Bolsa de Chicago. No dia 15 do 4, a soja maio fechou em 11,58 dólares por bushel, encerrando a semana, dia 19 do 4, em 11,5 por bushel. A mínima aconteceu no dia 18 de abril, a R$ 11 dólares, 34 centos por bushel. Já aqui na B3, a Bolsa Brasileira, no dia 15 do 4, a soja maio fechou o pregão regular da B3 em 25 dólares, 52 centos por saca, contra 25,4 no dia 19 do 4. Então, na bolsa aqui, na B3 também houve uma queda. Já o mercado físico, ele tem reagido diferente do que as bolsas têm dito, né? Então, aqui no mercado interno, o preço da soja está subindo ou está se mantendo. Como a gente pode ver, a saca de 60 quilos em Campo Novo do Parecis, no começo da semana passada e até o final da semana, esteve em R$ 107. Já em Sorriso, ela apresentou um aumento. Ela saiu de R$ 108,30 no dia 15 do 4 para R$ 109,50 no dia 19. Trazer uma notícia relacionada a isso também. Soja, preços subiram mais de R$ 10 por saca nos portos brasileiros nos últimos 35 a 40 dias. Negócios avançam. Os preços da soja subiram, mesmo que em proporções distintas em todas as regiões produtoras e comercializadoras do Brasil nesta semana. Além da necessidade de caixa para a liquidação de compromissos financeiros por parte dos produtores, o estímulo veio principalmente do dólar e dos prêmios no mercado nacional. Na semana, os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago acumularam perdas de 2% nos contratos mais negociados, apesar das boas altas desses últimos pregão da semana. O maio 24 saiu de 11,75 na última sexta-feira, dia 12, para 11,5 no fechamento dessa sexta-feira, 19, perdendo 2,04%. A soja prevista para julho caiu 1,77%, recuando de 11,86 dólares para 11,75 dólares por bushel. No mesmo período, o dólar subiu de 5,13 para 5,2, acumulando um ganho de 1,36%. Fonte dessa notícia é o site Notícias Agrícolas. Vamos falar um pouquinho do milho agora. Já sobre o milho, vamos falar dessa safra nacional. No momento, o milho está se desenvolvendo, né? Ele foi semeado e vem se desenvolvendo, e ele conta com as chuvas para poder avançar. Então, segundo a Conab, a estimativa é que a safra nacional seja de aproximadamente 110,9 milhões de toneladas. Mato Grosso continua sendo o maior produtor, com 37%. O Paraná aparece em segundo lugar, com 14,8%. A estiagem no sul do país irá influenciar de forma negativa a produtividade nacional. A constante seca no momento de desenvolvimento do milho irá influenciar as baixas. Então, apesar do Mato Grosso ter plantado bastante, mais do que se imaginou, e o Paraná também ter plantado bastante, imaginava-se que o produtor ia plantar menos do que nos outros anos, mas plantaram bastante. A estiagem pode ser o grande definidor aí do volume dessa safra. Falando um pouquinho de mercado, o preço do milho experimentou uma levíssima alta na Bolsa de Chicago. No dia 15 do 4, o milho maio esteve em 4,31 dólares, 4 dólares e 31 centos por bushel, fechando a semana em 4 dólares com 33 por bushel. Então, esse aumento aí de 0,02 centos por bushel. No dia 19 do 4, o milho maio fechou o pregão regular da B3, aqui estamos falando de Bolsa Brasileira, em 57,91 a saca de 60 quilos, contra os 58,45 em 15 do 4. Então, no mercado interno, na Bolsa Brasileira, o milho caiu também. Já no mercado físico, como vocês veem aí, também setinha para baixo. Em Campo Novo, ele se manteve estável em R$ 36,00 na semana passada. Em Sorriso, ele caiu de R$ 35,55 para R$ 32,95. Trazendo uma notícia que tem a ver com a safra.
A ausência de chuvas e altas temperaturas terão impacto negativo em lavouras de milho. Então, uma assessoria aqui, uma empresa, né, que atua no agronegócio, a Adagro, revelou, através de sua inteligência artificial, que estima que 90% do milho nacional já foi semeado e que as chuvas aí será o grande dificultador desse maior volume que se esperava para essa safra, principalmente no sul do país. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Essa aí é a nossa carta para o AgroNews. Nesse finalzinho aqui nós temos nossos contatos. Caso queira entrar em contato para alguma informação, assessoria em algum negócio, é só falar conosco. Obrigado pela atenção, até a próxima.